Então, a gente passa para a próxima fase agora nossos trabalhos aqui, que é uma mesa redonda, onde o objetivo dela, né, eu acho que não tinha como a gente começar esse workshop tratando da assimilação de dados, se a gente não falar um pouco da interação entre as divisões, né? A gente já teve um workshop que tratou do tema especificamente envolvendo todas as divisões da CGCT dentro desse contexto de previsão numérica, e essa mesa redonda inicial desse trabalho tem como objetivo trazer a assimilação dentro desse ambiente de discussão, né? Então, a gente dividiu em 3 apresentações, né? Uma mais voltada para a nossa divisão de modelagem, uma outra para a divisão de operação e uma terceira para a divisão de satélites, né? E a gente, então, faz as apresentações, depois compõe uma mesa e trata das discussões. São apresentações curtas, 10 minutos apenas cada, para dar só uma ideia geral sobre o que a gente tem. E o mais importante é discutir um pouco, né? Então, vocês veem que nós temos 30 minutos de discussão, tá? E eu começo com a minha primeira, falando um pouco que a gente tem pensado na estratégia de assimilação de dados, né? Que nosso workshop é de assimilação de dados, e nós somos os provocadores, né, do problema. Então, obrigado, Carlos. Bom, esse trabalho, né, essa primeira apresentação aqui, ela retoma um planejamento que a gente já tem feito há um bom tempo, há praticamente 6 anos atrás. A gente tem definido um caminho e tem perseguido. Carlos, a próxima, por favor. Aqui, né, o objetivo dessa apresentação é dar uma visão geral sobre a proposta dessa estratégia, né, de assimilação de dados operacional do CPTEC, envolvendo todos os atores que são importantes no bom êxito dessa tarefa, um breve histórico de sua adaptação ao programa moderno. Parece que os acentos, as letras com acento sumiram, né? Mas tudo bem. Tá? Estão aí em algum momento. Então, como conteúdo dessa apresentação, eu tenho aqui para discutir, são 10 slides, um breve histórico sobre essa proposta, falar da estratégia de assimilação de dados e adaptação ao Monan. O Monan é um programa mais recente, essa proposta é muito mais antiga, e a gente teve que fazer a readequação, né, da proposta ao programa. E pareceu muito oportuno, e uma luva que, de alguma forma, se ajustou na proposta. Aliás, o Monan tem dado até uma oportunidade, né, exemplo, esse próprio workshop aqui, da gente avançar com essa implementação. E depois também a gente fala um pouco da metodologia de interação e desenvolvimento nessa estratégia, o papel de cada uma das 3 divisões, né? Depois, o papel é desenvolvido de alguma forma usando ferramentas de avaliação para atingir esses objetivos, ou seja, formas facilitadoras para se desenvolver a tarefa, alguns resultados, perspectivas e uma visão geral sobre essa estratégia proposta. Então, retomando, né, em 2016, nós tínhamos esse projeto que chamava Gestão Eficiente de Dados para Aplicações de Previsão Numérica de Tempo, CPTEC. O MANS não está aqui. Foi quando o MANS entrou na coordenação, a gente propôs porque a gente via as grandes dificuldades que tinha no sistema, e a gente sugeriu, né, que essa proposta fosse feita. Ela abordava um pouco do fluxo de dados, a gestão de dados e a coordenação das ações entre os membros das diferentes divisões. Ou seja, lá em 2016, a gente já tinha esse problema, de alguma forma, ainda para ser resolvido, e essa proposta, eu resgatei essa proposta porque ela já é antiga e a gente tem trabalhado, né? De alguma forma, temos avançado bastante na questão dentro do desenvolvimento do Monan. E aí tem um resumo executivo no ano de 2016, onde a gente fez diversas entregas associadas a esse desenvolvimento. Então, pode passar aqui aquele balãozinho? Esse é o ponto, a mensagem mais importante. Essa proposta, ela não visava
apenas tratar de estratégias de processo, mas principalmente da interação entre os atores. Isso que é o ponto focal, né, o ponto principal. E, aliás, essa mesa ela trata dessa questão, né, interação entre as divisões, principalmente da interação não dos processos, mas das ações dos servidores. Por favor, Carlos. Então, dentro desse contexto, né, adaptação ao Monan, a gente precisou trazer essa proposta que a gente já tinha lá atrás para dentro do contexto do Monan. E essa é o que nós estamos tratando hoje da operação. A gente vai tratar melhor desse sistema SMNA, né, na próxima mesa redonda, mas não tem como a gente falar da interação entre as divisões sem mencionar o projeto que nós temos em implementação na pré-operação. Então, é uma assimilação de dados, onde a gente envolve um sistema de diagnóstico. Esse sistema de diagnóstico envolve pessoas das diferentes divisões, que trata da questão da recepção do dado, do impacto do dado, que são as setas azuis, do impacto do dado na assimilação de dados e também do impacto do dado na modelagem numérica. Próximo, e a esses resultados dessa análise desse ciclo, né, a gente gera previsões e depois produtos para a previsão numérica para os nossos usuários. Em diferentes fases, a primeira fase a gente tem esse BAN híbrido de SI com dados do NCEP, uma segunda fase, esse mesmo sistema funcionando com dados do CPTEC, uma fase mais avançada, onde a gente envolve mais o pessoal do pré, uma terceira fase, que a gente substitui o GSI pelo novo sistema de assimilação no contexto do Monan, que é o GEDAI, e numa quarta fase, onde a gente retira o modelo de BAN híbrido e coloca o sistema, o novo modelo Monan, para produzir tanto a assimilação como também as previsões. Essa é a estratégia, a proposta que a gente tem em andamento. Próximo, Carlos. E, principalmente, o ponto principal que envolve a interação entre as divisões dentro dessa proposta é essa espiral, que é uma sequência de desenvolvimento, né? Ela segue em espiral, parte desse ponto verde, onde é uma implementação de uma versão pré-operacional. Uma vez que ela está pré-operacional ou em desenvolvimento para a pré-operação, ela se desenvolve e cada um desses pontos tem que ser repassado. É uma sequência, né? São processos que os resultados são altamente correlacionados e totalmente dependentes, de tal forma que o resultado de um tem que ser revisitado, cada um que alguma das mudanças sejam feitas em cada uma das frentes. Em vermelho estão as questões voltadas para a assimilação de dados, que é a matriz B, a controle de umidade não física, inicialização na assimilação, minimização da função custo, conservação de massa. Em azul estão as bases de dados convencionais, vento por satélite, radiocomputação, radiância. Outros, como radar, também devem, para determinadas aplicações, e raios, né, precisam também estar contemplados em algum momento. O balãozinho que indica algo importante. Como resultado altamente correlacionado, a evolução segue uma espiral de processos sequenciais com revisões periódicas em cada ciclo da espiral de diagnóstico. Na direção radial, né, nós temos a evolução, aquele que está apontando lá em cima, a evolução da frente. Para cada passada que você tem uma evolução da frente de avaliação, né? E enquanto que no sentido da espiral, você tem a evolução do sistema que está sendo implementado, né? Porque ele passa por cada estágio e vai sendo sempre contribuindo e se aprimorando, até que chegue no final, que é aquela parte preta lá, onde ele de fato é uma entrega para a operação, passando pela pré-operação ou desenvolvimento e depois finalmente para a operação. Carlos, o próximo. E esse diagnóstico, ele tanto serve para pesquisa, para pós-graduação, né, o desenvolvimento, a utilização, e finalmente para a operação, de tal forma que tudo que é feito passa pelas três partes, né? Tanto pesquisa, contribui com a pós-graduação e recebe as contribuições da pós-graduação, e tem um foco final, a qualidade na operação. Próximo. E envolve as três divisões, né? Próximo. E aí, nesse contexto, né, na questão do nossa divisão, nós temos aqui o envolvimento principalmente, né, dos macrogrupos
das Monan, do atmosférico Monan, do GCC Monan, que desenvolve, que está diretamente envolvido nessa implementação. Carlos, próximo. E também o próximo, pode passar os outros. Também os modelos, os grupos de avaliação de modelos, tanto na nossa divisão como na divisão de operação, que visa a qualidade, né, do resultado final nas previsões. Próximo. Continua. E depois um outro estágio, em algum momento, também o oceânico e de superfície, os outros grupos. Ou seja, todos os grupos que estão associados ao Monan, de alguma forma, contribuirão com essa proposta. Próximo. Aí a questão do dado é uma questão importante, né? Que é o trabalho do pré-dado. Meu tempo está acabando, tá? Foi alguns segundos que eu perdi aqui, então eu espero que vocês considerem. A questão do dado, né, é uma questão extremamente importante. O Eduardo vai apresentar um pouco mais sobre isso, mas a questão do que eram os primórdios da recepção de dados, de forma geral, em todos os centros, era muito precária, e em especial no CPTEC, que demorou um pouco mais para se arranjar, era extremamente confuso e difícil. E agora a gente, pode passar? Agora a gente já tem uma estratégia melhor adequada, pode passar, que vai apresentar, que é o pessoal do pré que está se reorganizando, né? E o papel do pré dentro desse contexto é monitoramento da base de dados, atualização do código de recepção, triagem dos dados usados na simulação, conversão para formatos apropriados, realização de filtros básicos nos dados, controle de qualidade. E aí, né, a gente sabe que, embora o pré seja uma atividade crucial para a simulação de dados, é uma tarefa ainda não totalmente dominada pelo INPE e que requer ainda muito investimento, né? Então, a gente chama nesse slide aqui a importância do pré e a importância principalmente também de investimento nessa atividade dentro da divisão do IPTC. E a questão do satélite, né, todo aquele desenvolvimento da espiral, principalmente das questões de satélite, a gente sabe a importância do satélite, tem que ser desenvolvido nessa parte. Por favor, Carlos, eu passo aqui. Aí a gente vê, né, na questão do satélite a importância de uma ação um pouco mais organizada e mais participativa e um pouco mais abrangente também, que é avaliar o desempenho dos dados no processo da simulação, tanto na qualidade, olhando para a rejeição, quanto na quantidade, né, olhando para o espaço temporal. Fomentar pesquisa envolvendo a pós-graduação para criar expertise, isso é um ponto importante, mais pessoas trabalhando no tema. Elaborar projetos de pesquisa buscando recursos humanos e infraestrutura, interagir com centros internacionais de produção de dados para manter, aperfeiçoar e ampliar a base de dados. Isso também é extremamente importante porque precisa pessoas especialistas em dados olhando para o dado e que o futuro do dado para a gente ter na simulação de dados o melhor disponível, né? Então, dentro desse contexto, ele trata dessas três setas, né? Tanto da base de dados, tanto dentro do sistema de assimilação, como também no modelo. E aí, para isso, a gente, esse nosso colaborador, nas diferentes divisões, não está abandonado, né? A gente também tem trabalhado para prover ferramentas que facilitem o trabalho dele. Então, o especialista em dados, na questão do pré, a gente tem o ReadDiag, né, dentro da simulação, que ajuda a encontrar o diagnóstico da quantidade e o comportamento do dado na simulação. Na questão do dado com do sistema de assimilação, né, especificamente nós temos uma ferramenta de qualidade de avaliação de impacto. A Liviane vai apresentar de tarde os resultados que a gente tem já encontrado nessa ferramenta. E também na questão da previsão, da qualidade da previsão, também que é usado nos grupos GAN, né, de avaliação, mas também pode ser disponível para qualquer um utilizar. É uma ferramenta fácil de uso, que ele pode olhar o impacto do dado dele, do experimento específico dele na qualidade das previsões. Próximo, e acho que o importante, né, a mensagem importante dessa apresentação é que todos os centros, principalmente na sua fase de implantação, o sucesso da simulação envolve a interação pessoal, né, de três grandes grupos: o especialista em dados, o especialista em simulação e o especialista em modelagem, né? Diferente disso, alguma coisa diferente disso não tem muito sucesso. Próximo, Carlos, que eu acho que aqui esse slide recuperado de 2016 que a gente apresentou de alguma forma, que a gente fazia uma associação com o iceberg, né, onde
o CPTEC, seus produtos e agora o Monan, né? E eu acho que essa é a grande importância do projeto, do programa Monan, é que aquilo que foi feito em 2016, a gente falava de organizar a assimilação de dados, mas quando precisava organizar muito mais a modelagem do CPTEC, muito mais a interação entre as divisões, e a gente não avançou muito, mas com o Monan isso tem se encaminhado, né? Tem buscado por um caminho de organização das equipes e organização da modelagem como um todo, organização, na verdade, até um pouco mais à frente, né? Que é essa própria rede nacional de meteorologia que está se alinhando, né? Então, dentro desse novo programa, esse iceberg parece muito mais apropriado hoje do que era em 2016. Então, essa é a parte que a gente vê, né? Que é a questão que a gente lembra. Próximo, Carlos. E essas são as atividades que ninguém vê, né? Aquilo é que os nossos usuários veem. Essa parte de baixo, ela é muito obscura, né? É só nós que estamos aqui que vemos e passa por todas essas tarefas envolvendo pessoas aqui. Isso que realmente precisa ser feito. Essas são as divisões que se encarregam dessas atividades e a importância das três trabalharem juntas, que envolvem risco, né? Definição de focos e objetivos, a ocorrência e a minimização de falhas, e que também passa por sacrifícios, mudanças de hábitos e muito trabalho pesado. Então, essa é a mensagem que a gente acha oportuno para começar essa mesa redonda nesse contexto. Tá? E outras partes a gente vai tratar em outros momentos com mais detalhe.